Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Mensagem do programa hoje é: ainda estamos aqui. Dia 8 de janeiro, dia da infâmia, como foi descrito pelo Supremo Tribunal Federal no documentário, ou dia de perseguição pelo estrito exercício do direito à liberdade de expressão. Nós vamos conversar sobre isso hoje, né, Val? Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Bernardo, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber de novo. A gente chega, né, no início do ano, segundo programa do ano, trazendo esse assunto que é árido, mas ao mesmo tempo é um assunto extremamente relevante e com uma conotação de alívio, porque, como o Flávio mesmo disse, ainda estamos aqui, né? Foi tentado, mas não foi obtido o resultado tentado. E, enfim, a gente quer discutir o que aconteceu realmente e especular as questões relevantes relacionadas ao direito e à política também, sobre tudo que houve e tudo que está acontecendo de 8 de janeiro de 2023 até os dias atuais. Gente, muito obrigado mais uma vez por ter me convidado para participar do programa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. É um casal que eu gosto muito, além de estar sempre podendo aprender bastante toda vez que eu venho aqui e que eu encontro com vocês. Segundo ponto, eu vou relembrar que é extremamente importante que a gente se lembre do passado, né? Que a gente recorde o que aconteceu no dia 8, não só no dia 8 de janeiro, mas recorde que a gente, por algum momento no Brasil, a gente teve uma atribulação maior do que a aceitável na política, nas instituições democráticas, e a gente tem que estar lembrando disso, porque quando a gente esquece da história, ela tende a se repetir, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o fato de que o governo brasileiro, a própria Constituição de 1988, ao anistiar os militares e acabar por aí com essa busca pela história, pela verdade do que aconteceu, que só foi retomada em 2014, né, no governo Dilma, mas por a gente ter ficado sem ter um museu da ditadura, sem a gente ter nenhuma história a respeito disso, uma história mais exposta na cara de todo mundo a respeito disso, é o grande culpado da gente estar tendo que se preocupar com os militares e com um possível golpe de novo, agora em pleno 2024, 25. E eu complementando o que você está falando, no dia que a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, eu falei isso várias vezes, que é exatamente isso que o Bernardo está falando, que foi o sentimento que eu tive. Quando você premia internacionalmente um filme que fala exatamente sobre esse período, você está privilegiando essa história e fazendo com que as pessoas saibam do que aconteceu e não se esqueçam do que aconteceu. Porque o filme, né, Estou Aqui, para quem não assistiu ainda, conta a história de uma pessoa que desapareceu nas mãos da ditadura militar no Brasil. E que nem era um revolucionário, não era um guerrilheiro, né? Um cara super bem. Ele era deputado, né? Deputado. Foi deputado, né? Na época, acho que ele não era mais, na época ele sumiu. Não sei detalhes, eu ainda não vi o filme, por incrível que pareça, mas eu li o livro há muitos anos atrás, que é do filho dele, Marcelo Rubens Paiva, e é um negócio que toca a gente profundamente, porque estávamos todos aqui, né? Enfim... Na verdade, não todos, né, Bernardo? Você não, mas você veio depois, mas nos idos de 1971, uma pessoa desaparece no Brasil e era assim que acontecia. E as pessoas tendem a fingir que nada aconteceu. E há gente que fala que não houve um golpe militar, que não houve Pra gente saber se uma pessoa é fascista ou não, é quando ela chama o golpe de revolução. Revolução eu ia falar exatamente militar, ou então quando ela fala regime, governo militar. Ela não fala ditadura. Teve golpe, não teve ditadura, foi um regime. Não, mas foi um governo civil militar. Tá. Mas isso daí, eu ia até falar, vocês não viveram. Mas eu estudei no Colégio Militar a partir de 1979 a 1986. Então eu peguei o final da ditadura e peguei o início da democratização, que eu peguei direta já, e peguei... Eu não estudei em colégio militar, mas eu estudei em escola pública. E a gente estudava OSPB, que é a Organização Social Política Brasileira, que era puramente voltado para a questão. Mas no colégio militar, militar a gente era doutrinado que era a Revolução de 1964 e que meus professores, o pessoal lá, salvou o Brasil do comunismo.
Sim. Né, era isso que era. Eu até vou pedir depois na comissão de anistia uma indenização, porque eu me sinto perseguido. Eu era estudante, fui punido várias vezes no colégio militar, então eu acho que eu me enquadro lá. Você devia ser muito quietinho lá no Não, colégio mas eu militar. era punido dentro das normas militares, detenção, isso e tal. Eu acho depois eu vou escrever, ver se eu tenho direito também, porque eu não. Provavelmente não. Mas eu sofri alienação no governo militar. E aí o que acontece? Eu acho que nunca terminou as agressões ao Estado Democrático de Direito pelos militares ou por movimentos orquestrados. Desde a promulgação da Constituição, a Constituição tem sofrido diversos ataques subreptícios de pessoas que lançam determinados pensamentos no ar sem qualquer tipo de origem, mas no sentido de desqualificar as instituições. Eu acho que isso é um movimento antigo, que veio junto com a redemocratização, num ranço, num refluxo autoritário, que até hoje existe isso em determinados clubes militares e outros buracos imundos que existem ainda na nossa sociedade, aí, tá entendendo? E que lançam essa doutrina, e é a doutrina baseada no medo. Por quê? Porque o medo tira a racionalidade das pessoas. A gente vê que determinadas pessoas não têm argumentos. Quando você chega para argumentar com ela, não consegue. Mas ela resiste à posição por quê? Porque ou ela está doutrinada pelo medo de ir para o inferno, porque aí é um medo religioso, ou então ele está com medo da gente comer as criancinhas, dos comunistas comer as criancinhas, da economia acabar, aí veio aí falando que o Lula ia entrar na casa dos outros e dividir apartamento dos outros em 3. E eu lembro que eu estava na escola, na primeira eleição, primeira tentativa de eleição do Lula, né, quando ele concorreu com o Collor no segundo turno. Eu lembro que ainda no primeiro turno, quando o Lula estava em primeiro lugar nas disputas, o pessoal do colégio, eu estava no Colégio Santo Antônio na época, e o pessoal do Colégio Santo Antônio falando comigo, uma professora chegou a falar comigo que se o Lula ganhasse, eu ia ter que dividir o apartamento que eu morava, que era um apartamento de 4 quartos, eu ia ter que dividir com 3 famílias, uma família para cada quarto. Uma família em cada quarto. Pois é, não. E esse medo tira a racionalidade da pessoa. Esse movimento que está aí, esse refluxo autoritário. É a mamadeira lá do Haddad, né? Que fala isso. O cara vai no Jornal Nacional e fala que tem uma mamadeira de piroca nas escolas dos meninos e tal. Então o cara que não está informado, ele vai por isso e fica com medo. E quando você está com medo, você não é racional. Por isso que emplacam esse tipo de movimento. O 8 de janeiro ele foi um pouco diferente. Eu não acho que o 8 de janeiro ele foi uma coisa espontânea, que nasceu espontaneamente ali na população, que estava com medo de alguma coisa, não. Eu realmente acredito que foi articulado. Tanto é que a gente está vendo prova disso hoje em dia, né? A gente está aparecendo nos jornais. Delação premiada é uma coisa complicada porque delação premiada a gente mantém tão secreto, tão seguro, que às vezes nem o próprio pessoal do escritório sabe o que está acontecendo na delação como um todo. Estava conversando com um dos sócios do escritório que está acompanhando, o Cid, né? E ele mesmo disse, assim, olha, lá é só o César Alberto Tencourt, o maior criminalista do país, um dos melhores livros de penal do país é o livro do César Alberto Tencourt, e ele é advogado do Cid. O Guilherme Marinho, ele é sócio do César Alberto Tencourt e ele não conhece a delação na íntegra. Só o César mesmo que conhece, né, o Dr. César Alberto Tencourt. Questão de sigilo. A questão de sigilo, quando a gente faz delação premiada, a gente fica meio paranoico mesmo. Porque se ela vaza, o seu cliente pode perder os direitos que ele conseguiu através daquela delação. Né? Então, às vezes o Ministério Público coloca, olha, seu cliente não pode falar com ninguém até a conclusão do inquérito, ou a conclusão da ação penal. Até para proteção do próprio cliente também. Na qual ele fez a delação, eles vão soltando aquilo ali a conta-gotas na medida que eles vão, que a população pode ter acesso, como um todo, para não atrapalhar. E aí o Ministério Público também é terrorista em tudo, né? Eles fazem esse terror mesmo. Já aconteceu de eu trabalhar numa delação, que o promotor virou para mim e falou que mandou prender meu cliente se vazasse o negócio. Claro que ele não pode ler isso, porque não é motivo para prisão preventiva, né? Vazar uma delação premiada. Mas assim,
Mas fiquei com medo. A gente fica com medo. E fica com medo, principalmente perder, porque os benefícios. Quando o cara faz uma delação, ele faz para ganhar alguns benefícios, né? E aí você pode perder os benefícios, enfim. Então a gente não sabe tudo que tem ali naquela delação premiada. Até agora, a gente que não tem acesso ao processo, que não está advogando, com certeza o advogado dos envolvidos sabe. Né, mas a gente só especula e também de vez em quando a gente conversa com outro advogado e vê o que eles soltam. Mas tem muita coisa ali que eles estavam planejando, que a coisa era planejada, que envolvia um bocado de gente, não partiu dos militares, propriamente dito, parece, né? Partiu de alguns políticos ligados ao... Você acha que o povo foi só massa de manobra? Mas parte do povo foi massa de manobra. O que acontece? O 8 de janeiro foi uma coisa muito grande. Né? Eu tenho problemas, sim, com algumas coisas que aconteceram no julgamento daquelas pessoas, principalmente com o que diz respeito às prerrogativas dos advogados, que foram descumpridas. Eu tenho vários problemas com Alexandre de Moraes, com o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que a gente falar do ministro Alexandre de Moraes não passa no YouTube. Vamos ver. Enfim, nós não estamos também julgando ninguém, nem criticando ninguém, a gente está comentando. Mas eu estou só com medo de não passar no YouTube. Mas enfim, eu acho que ele fez um papel importantíssimo, precisava de alguém com a força do que ele teve ali naquele momento, com a coragem que ele teve ali naquele momento, mas também acho que ele exagerou um pouco, principalmente em questões processuais no que diz respeito ao julgamento e da prisão preventiva de muita gente que estava ali. Sem querer te interromper, eu concordo com você, mas também eu penso por outro viés. Se não fosse da forma que foi feito, talvez ele não tivesse conseguido fazer. Eu concordo. Porque não é fácil estar ali. É fácil. Não é fácil você trazer para si e assumir isso. Só explicar um parênteses aqui. Quando eu falo o medo, não é que o pessoal do 8 já estava com medo. Eles estavam sendo incentivados com medo institucional. O medo como forma de manipulação das pessoas. Claro. É isso. Aí eu acho que o cara estava com medo lá, não do 8 de janeiro, mas estava com medo de que o mundo vai acabar porque o Lula vai tomar posse. Esse que é o medo introjetado, que é um movimento articulado. Que aí você colocou nisso também. Eu também tenho reservas em relação ao andamento dos processos e as prerrogativas mas também nós vamos que... Mas é fato que houve uma tentativa de golpe. Claro. É isso. Mas eu falo, em relação ao andamento dos processos também, a gente não sabe de tudo. A gente sabe de partes. Então, como que a gente vai fazer um julgamento totalmente idôneo do que está acontecendo, se está certo, se está excessivo, porque as informações que chegam a nós vêm através de N filtros, tanto da imprensa... Então, vamos começar por aí. Por que foi tentativa de golpe? Porque tem pessoal que até hoje acha que não foi. Né? Porque eles falam assim, não, foi uma simples manifestação da liberdade de expressão que houve excesso. Não foi. Porque é o seguinte, grande parte das pessoas que estavam ali, elas estavam ali com a esperança de que elas iam para Brasília e que o resultado da ação seria tirar do poder quem estava no poder, seria passar por cima das instituições democráticas e colocar de volta no poder uma pessoa que perdeu as eleições. Né? E eles tentaram fazer isso de forma violenta, tentaram fazer isso de forma agressiva. Não se esperava ali, quando a gente faz uma passeata, a gente espera uma resposta, a gente espera que uma lei seja aprovada, que uma lei não seja aprovada, a gente espera que se tem um processo de impeachment, existe um processo de impeachment do presidente, você pode fazer uma passeata a favor do processo de impeachment do presidente. Por motivos óbvios. Agora, você não pode fazer uma passeata, e mais do que uma passeata, né? Vamos lembrar que quebraram o STF inteiro. Né? Não chegaram a quebrar o Senado porque a polícia do Senado não... A polícia do Senado não deixou, mas quebraram o STF inteiro, quebraram tudo, destruíram tudo. Teve uma pessoa que fez cocô na cadeira do presidente do STF, entendeu? Então, assim, eles quebraram o vidro, desapareceu o documento, né? A gente não sabe o que sumiu ali até hoje, mas assim, quebraram muita coisa e foi com a intenção de, olha, a gente perdeu as eleições, então agora a gente quer... Era dia 8 de janeiro. É um novo Estado. Nós queremos subverter a ordem. Pois eu acho que é essa linha
que é uma linha tênue, mas nem tanto, que é a linha divisória entre manifestar pacificamente ou de forma agressiva e atentar excessos de manifestação que pode acontecer e atentado ao Estado. Aí, hipoteticamente, que a gente já sabe que não é, mas lá 2 anos atrás a gente não sabia de nada. Suponhamos que o povo tivesse ido para Brasília com o intuito de fazer uma manifestação pacífica e no curso da manifestação, que seria pacífica, aconteceram excessos e quebraram o STF, destruíram várias coisas. Ok, ainda é uma manifestação. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você manifestar para poder derrubar a democracia. Estava armado o quê? A manifestação, tanto que houve o quê? Houve a leniência da Polícia do Distrito Federal e da própria, do GSI, que é o Cid está preso, foi preso pelo juiz. Que é o grupo de segurança institucional que fazia a segurança do Palácio do Planalto, que não ofereceu resistência também contra as invasões lá. Sim, mas por que eles fizeram isso? Porque havia a promessa. Isso, quando a gente vê os documentários, até a gente vê que, mesmo depois do fato, os comandantes militares estavam esperando a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que ia fazer o quê? Ia entregar o poder para os militares, e aí eles iam destituir, dentro do institucionalismo, o presidente da República eleito, por causa da Garantia da Lei e da Ordem. Só que, mas eles não podem fazer isso, ninguém. Não poderiam. Mas ia ser entregar o poder momentaneamente para eles. Tanto que o Dino, nos comentários, eles falam que ele e o Capelli foram lá no comando geral. O comandante geral perguntou: vocês iam invadir aqui? E estavam com os tanques para a polícia, depois da intervenção da polícia, estavam com os tanques virados para os policiais. E aí o que acontece? Não deixaram invadir o acampamento e deixaram um monte de gente fugir pelo outro lado. Eles só permitiram que fosse às 6h30 da manhã. Quando o Capelli foi no comando geral, houve uma reunião privada do comandante do terceiro lado de Brasília, do terceiro comando de Brasília, o Dino, o ministro Lewandowski e o ministro das Forças Armadas, que é o Múcio. E lá tiveram uma reunião de mais ou menos 4 horas, e aí depois chegaram no acordo que iam deixar invadir o acampamento lá de Brasília às 4 horas da manhã. 6 horas da manhã. Por quê? Porque já tinha afastado o governador Ibanez e feito a intervenção da polícia. Então, a ideia era aquilo se alastrar para todos os estados nos acampamentos onde o pessoal estava na frente do Exército. Agora, só a permissão do Exército de que aqueles acampamentos ficassem lá na porta deles já é a participação das Forças Armadas na tentativa de golpe. Eu já acho assim. A questão da massa de manobra, que eu fico... Na verdade, eu fico refletindo sobre isso, porque eu também não sei. Mas a impressão que eu tenho é que grande parte das pessoas que estavam ali não tinham noção da dimensão do que seria proposto. Também acho que sim. Eu acho que muita gente ali estava lá de boi de piranha. Eu acho que a maioria estava lá querendo mesmo. Você vê, aqueles manifestantes mais aguerridos, todos estavam lá para tomar o Congresso Nacional, para tomar o Palácio Planalto, para tomar o Supremo. Eu posso estar enganada, tá? Eu posso estar enganada. Eu não sei quem sou eu para saber. Eu acho que muita gente ali não sabia das intenções de tentar se dar um golpe. Então, e que estava ali. Agora, daí a gente saber o que era maioria e o que era minoria, fica impossível. Por isso que eu tô falando, eu só acho. Mas o movimento era orquestrado, por exemplo. Não, orquestrado eu sei que era. Mas eu acho existe que equipamento militar que foi utilizado na invasão lá, uma granada de chama bailarina. O discurso desde sempre tinha mais de um ano Paulo, que eles falavam muito diretamente em acabar com o Supremo, em fechar o Supremo. Prendeu o Alexandre de Moraes, a comemoração. O movimento já falava, já era golpista. Entendeu? O movimento todo aquele povo que foi lá, eles já tinham essa coisa Aquela coisa de não deixar o Lula tomar posse. De não deixar o dia da diplomação do Lula, no dia 12 de dezembro, que houve aquela manifestação violenta em Brasília, saiu de lá do acampamento. Tá entendendo? Foram lá tentar invadir a Polícia Federal, porque aquele cacique, Saci Pererê, Sererê, que eles chamavam, ele tinha sido preso e eles foram lá para resgatar dentro da Polícia Federal. Eu nem lembrava disso. O documentário. E aí o que aconteceu? Houve aquela explosão,
botaram fogo no ônibus, tentaram entrar, quebraram as vidraças da Polícia Federal e iam lá em protesto contra a diplomação do Lula, 12 de dezembro, e o atentado contra a Polícia Federal. E tem que lembrar também que o crime, nesse caso aí da subversão do Estado Democrático, ele só existe na forma tentada. Porque se você conseguir ser o dono do novo regime, exatamente. Então não vai ser punido. Então, assim, ele só, por essência, né, por definição, é um crime de tentativa, de tentar remover o Estado Democrático de Direito. Porque se você consegue... Você é o dono do Estado, é o ditador. E para mim ficou meio óbvio com essa investigação, com esse inquérito, que eles de fato tentaram. Eles só não fizeram porque não conseguiram. Uma outra dúvida que a gente tem, que a gente estava discutindo esses dias, foi a questão... Ato preparatório ou se já entra na execução? Não, porque eu acho que é uma isso discussão também. muito relevante. Eu acho... deixa eu só terminar o raciocínio, eu estou ficando até gaga de tanta informação na cabeça. Muita coisa, né? A questão, se o governo, o Lula, né, o governo federal, já impulsaram, se eles sabiam ou não. Porque uma coisa que a gente ficou intrigado conversando sobre isso é que ele estava em São Paulo, numa prefeitura, e lá ele ficou enquanto a situação não melhorou. Então a gente tem essa... Ele já saiu de Brasília também. Talvez orientado. Mas talvez... Gente, saber que ia acontecer algo de muito grave, uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, todo mundo sabia. Porque isso estava na internet para quem quisesse ver. O povo estava convidando pessoas no Instagram. O povo estava chegando no Instagram, que é uma rede pública e acessível, todo mundo pode ver, né? Não é só mensagem do WhatsApp. Eu considero o WhatsApp mais perigoso que o Instagram. Também. Mas enfim, uma ferramenta mais perigosa. Inclusive, né? Tinha gente falando, eu recebi mensagem disso. Vamos lá no 8 de janeiro e porque não podemos deixar o presidente que se elegeu com a urna fraudada, entendeu? Não podemos deixar A própria divulgação mesmo do Bolsonaro em relação à fraude nas eleições já é preparatório. Isso é ato preparatório. Pois então vamos falar do ato preparatório. Explica o que é o ato preparatório. Então, é porque é o seguinte, para a gente entender se houve ou não houve crime, a gente tem que ver se eles iniciou-se a execução do crime. Né? Aí a gente vai ter que separar em ato de mera confabulação, né? Que eles estavam simplesmente pensando e planejando. Que não é punível. Planejar não é ato preparatório. Né? Aí depois tem os atos preparatórios. Por exemplo, o sujeito vai comprar uma arma, o sujeito vai... E aí nós temos, por exemplo, aquele documento que eles redigiram. Você acha que isso é um ato preparatório? Acho que aquilo ali já entrou na execução. Não, ele chamou os comandantes militares para apresentar aquilo ali, já é execução, já merecia. Já está dando. Já merecia a prisão ali. Eu também acho. Eu acho que na hora que ele... A partir do momento que você já pega o documento e já apresenta... porque aí você já está tentando. Você já falou assim, gente, pessoal, vamos dar um golpe aqui, quem topa? Aí um cara levanta a mão, outro levanta a mão, aí o cara fala, não topo não. Pô, como é que ele não topou? Não dá. Não dá, então não foi. Não é planejamento isso, não. Eu acho também. Não é planejamento. Isso é execução. Ainda mais o cara que é presidente da República tem todo o poder na mão dele. Eu acho também. Na pior das hipóteses, a gente pode falar que aquela lista ali foi um ato preparatório. Na pior das hipóteses. Mas já teve mais. Por exemplo, quer dizer, na melhor das hipóteses. A bomba que não estourou do caminhão de combustível que era para estourar dentro, dia 24, na véspera de Natal, que era para causar o caos. E a entrevista que o cara que fez esse ato, a bomba, ele falou que eles iam fazer aqui no aeroporto com o caminhão de combustível e que era para colocar a bomba na rede de energia, para causar o caos, para cair algumas torres de transmissão e para acabar a energia de Brasília. Quer dizer, isso é golpe. Isso é... Porque a parte da violência já, né? Porque o que acontece? Isso não excesso de manifestação, que é o que eles falam aí. O Congresso já foi invadido por outros movimentos. Já. Mas excesso da invasão. Mas não como ato preparatório para a GLO para derrubar o governo. Ninguém nunca tentou, o MST nunca entrou lá para tirar os senadores. Para matar senador, para matar a ministra STF. Foi excesso? Foi. Mas dentro de um outro contexto. O que diferencia aí é o contexto. Outra coisa também que me chama muita atenção, que eu acho que deve ser o que eles estão investigando, é a questão do financiamento dos acampamentos. Pelo que eu vi, li, eu dei umas estudadas ontem pra gente trazer informação para cá,
o volume de dinheiro que movimentava cada um desses acampamentos era gigantesco. Porque eles tinham carne, muita carne, eles tinham muita alimentação. Eu vi um documentário, não lembro qual agora, que eles criaram um sistema de carregar celulares que era gigantesco para todas aquelas pessoas ali não ficarem sem acesso à rede social e essas coisas. E era muito aparelhado, eles tinham gerador de energia, eles tinham freezers, eles tinham cozinhas. Então, assim, da onde veio tanto dinheiro? E por que financiar um acampamento sem tanta organização, né? Porque se você quer financiar uma movimentação, ok, mas para quê? E, Paulo, por que investir você sabe o que entrega mais ainda? O anonimato de quem estava fomentando isso. A falta de caráter e falta de coragem de quem estava fomentando isso, porque sabia que podia dar merda. Porque você se lança num golpe, você pode dar certo, outra pode dar errado, e dar errado é isso. É punição, cadeia, para quem é bandido, para quem está sendo condenado. A gente ainda não começou, né? Não começaram a ser julgados as pessoas que eles pegaram como os cabeças. E a promessa é de que vai ser julgado. O que a gente viu foi um ou outro, condenações de uma média de 17 anos e uma meia dos gato pingado que pegou o serviço. Foi um bocado de gente. 341. 340 pessoas. Que já foram julgados. Mas eu tô falando porque vários pegaram penas alternativas. Sim, né? mas a maioria não. Eu acho que foram umas 200 pessoas que pegaram prisão. Pelo amor de Deus, esses penas mais altas. Essas de 17 anos eu acho que não. Eu acho que essas maiores foram 30, 40 pessoas. Foi a informação que eu tive. A grande maioria pegaram penas menores. Quem pegou 30, 40 anos foi o pessoal que estava pagando ônibus por aí, levando o ônibus, coordenando e tal. Foi o pessoal que eles julgaram primeiro. Mas os articuladores mesmo, eles ainda vão ser julgados. Não apareceu ainda não. E a promessa é de que vão ser julgados. Vamos ver se vão ser mesmo. Se não for, vai ser muito complicado. Num dos documentários que eu assisti, eu vi lá o cara falando que o general Heleno, ele era o chefe do GSI. Eu acho que o general Heleno vai ser preso. Também eu acho que vai ser por agora. E o que acontece? Tinha lá a foto. Eu achei que ia ser tudo preso no Natal. Eu tinha certeza absoluta. Acontece com os nossos clientes, né? Pois é. Não é tudo Natal, véspera de Réveillon. Um dia antes do recesso, eu já preparo a turma no escritório. Eu falei, pessoal, hoje é bom que é quinta, né? Eu falei, pessoal, hoje até 10 horas da noite tá todo mundo de plantão. Porque alguém vai ser preso. Sempre na véspera do recesso. Mas a pérola que tinha na sala do General Mourão. As fotos de quem foi chefe do SNI do GSI e depois virou presidente da República. Então tinha a foto de quem criou, esqueci o nome do general, depois do Figueiredo, depois do Gás, depois a foto dele. Olha só. Ele fez esse painel na sala dele. Eu acho até que Bolsonaro arrepiou e amarelou, porque ele viu que ele ia ser boi de piranha, que ele ia dar o golpe e eles iam tomar o poder dele. Ele ia ser o Magalhães Pinto, não. Porque o Bolsonaro ele nunca é o líder de nada, né? Mas tá entendendo? Ele ia servir para arrebanhar o povo e fazer o golpe, e aí depois fala assim, velho, você também tá caçado. Ele foi lá para os Estados Unidos ficar na rabiola. Vai ficar escondido. E aí depois, se conseguisse, ele voltava. Em berço esplêndido, né? Se não caçassem ele aqui também. Porque o problema do governo autoritário é isso, é o humor do quem está detendo o poder. O cara acorda hoje e fala, igual aconteceu aí em alguns países, pô, Bernardo, eu tô achando que o Bernardo está conspirando contra mim, para prender o Bernardo. Não, em 64, a ideia do Magalhães Pinto era ele se virar presidente, né? Que é quem financiou, quem buscou apoio no exterior para que se desse o golpe, foi Magalhães Pinto. E a ideia é que os militares iam apoiar o golpe. O golpe não era um golpe militar, propriamente dito. Né? Era para os militares. Aí só quando os militares tomaram o poder, eles iam ficar lá. O tempo pensar, não, de repente a gente fica por aqui mesmo. Não, você vê, em 64 eles pegaram, funcionaram até o ato institucional número 5, que aí o trem virou mesmo a ditadura, porque de 64 a 68, 69,
era um governo autoritário, mas, vamos colocar assim, mais light. Não era light também, não. Não era, mas era bem mais light que depois do AI-5. Do AI-5. Né? É isso que Tanto que tem um documentário muito bom sobre isso na internet, chama AI-18, que é contra o Lula, que seria a tentativa de golpe do dia 8, seria o ato institucional número 18, contando desde o ato institucional número 1, que seria a prorrogação do golpe com a mesma galera, porque aí coloca General Heleno, essa corja toda que está sendo presa, que está sendo processada, todas contemporâneas de Agulhas Negras. Então, e que vivenciaram Agulhas Negras, que é a escola militar, na época da ditadura militar. Então, todos eles com um pensamento alinhado de que a função do militar é se meter na política e exercer tipo um poder moderador. Que, infelizmente, nós temos jurista aí como o Ives Gandra, que dava sustentação para esse poder moderador. Que nem o Ives Gandra chegou nesse limite. Que o Ives Gandra não chegou aí tão longe, não. Eu acho que ele também foi mal interpretado. Ele não falou que o Exército pode remover o governo. Não, mas colocou na GLO, que é a garantia da ordem, que aí assumiria o poder o Exército. Aí o que acontece? Na mente que está com a visão obliterada e está com a vontade de interpretar de determinada forma, não tem limite. E aí não tem um limite institucional. Já dizia Rousseau, né? Quem exerce poder tende a abusar no exercício do poder até que encontre limite no próprio poder. Então é o seguinte, o que faz com que a gente haja dentro da lei é a gente encontrar limite. Porque se a gente tiver o poder absoluto, é muito bom andar sem ter que dar satisfação. Aí, baseado nisso, eu pergunto para vocês. Alexandre, tem o poder de julgar essas pessoas? Ele isso é complicado. Legítimo? Isso é complicado. Porque o que acontece? Nem todo mundo que cometeu algum crime lá, cometeu algum crime conexo, ou cometeu algum crime que daria para ele... E aí foi tudo na mão dele. For por competência, né? Uhum. E é complicado. Por ocasião do mensalão, eu não me lembro qual ministro que falou, na verdade eu não falaram comigo, mas eu já ouvi muitas pessoas conversando sobre isso, que os ministros do STF falaram assim, nunca mais a gente deixa isso acontecer, porque você deixa o STF parado só para fazer isso. Uhum. O STF pegar um julgamento tão exagerado e tão grande para ele, de tanta coisa ao mesmo tempo, você cria um juízo universal de todas as coisas, fica complicado. Ele não estava para isso. Fica complicado. O STF não foi criado para isso. Mas, ao mesmo tempo, com o aparelhamento das instituições que estavam, por exemplo, o antigo Procurador-Geral da República, ele não oferecia nenhum tipo de denúncia em relação a excesso político. Não, mas eu acho que eu tenho alguns problemas com esse foro estendido aí do STF, mas eu acho que realmente era necessário nesse caso. Sim, sim. Eu acho também. Eu acredito que você. No meu entendimento... Eu não acho que é tudo por mal. Eu acho que às vezes é tentativa e erro também. O negócio, a bomba cai em sua mão, você tá com um problema daquele. O que você vai fazer? Você vai interferir da forma que você acha que deve. E também é novo, né? É novo. A gente não sabe como fazer, como resolver. Nós nunca passamos por isso. É compreensível que o ministro do STF, que é um ser humano, ele falou, como é que resolve esse trem agora? Ele é muito corajoso, porque ele podia ter se acovardado e deixado a bomba explorar. Ele só descobriu que estavam querendo matar ele, o Lula e o Alckmin, depois que... eu tô evitando de falar os nomes, porque eu tô com medo do YouTube dar uma bomba na gente. Vai Mas enfim, dar. tem jeito de a gente pôr uns pi, Davi? Na hora de falar o nome, você pi... Eu acho que vai ter que acontecer. Pensa nisso. Tá? Não, mas enfim, é só no impulsionamento. Mas é porque o que acontece? A gente quer ser ouvido, né? A gente também... Eu não vou deixar de falar o que eu acho que é certo, porque eu acho que o antigo... Justamente porque as redes sociais não deixam, é foda, né? Entendeu? Eu acho que é o seguinte, que o antigo Procurador-Geral da República pode ter cometido crime de prevaricação, sim. Tá entendendo? Porque deveria ter denunciado? Porque deveria ter denunciado. Pode ser. Agora, o que, no meu entendimento, num desses inquéritos de fake news, isso está lá, essa realidade,
e eles estão só esperando concluir, porque o Procurador-Geral da República prevaricar, se for o caso, é muito grave também. Porque, e aí é o seguinte, você tinha um braço armado, que era dos militares, que, beleza, eles estão hoje vendendo os louros aí, que o golpe não aconteceu por causa dos militares. Né? Não aconteceu porque não tinha momento político para isso. Outra coisa, não eram só os militares, eram os militares, parte do legislativo dava apoio e sustentação a essa narrativa do ódio. Não só sustentação, quando participou também. Participou como financiando. E parte do judiciário e parte do Ministério Público também. Tem deputado e senador aí que vai ter que explicar muita ligação telefônica que eles têm com o pessoal que foi lá botar bomba em aeroporto. Isso, entendeu? Então, eu acho que havia um comprometimento muito grave. Mas você não acha que não aconteceu porque todo mundo que tinha que se envolver não se envolveu? Não, mas não aconteceu porque eles não dariam conta de fazer. Todos eles tentaram, mas dar um golpe não é só chegar lá, quebrar as coisas todas, matar o presidente. Não é. Você tem a reação. O difícil não é sentar na cadeira do presidente, o difícil é se manter lá. Entendeu? O que aconteceu foi o seguinte: por sorte, não são pessoas competentes que tentaram dar o golpe. Entendeu? Por sorte do brasileiro, por sorte da brasileira, por sorte da população, né? Não eram pessoas competentes. Se eles tivessem conseguido apoio internacional, é necessário fazer um golpe. Você precisa de apoio internacional. Mas foi isso que o Bolsonaro tentou quando ele foi, pelo movimento que ele foi caçado, que é chamar os representantes dos outros países, os diplomatas dos outros países, fez uma reunião falando que as urnas estavam fraudadas. Ele tentou isso, ele é para captar apoio internacional. Mas aí o que acontece? Vamos combinar que talvez a coisa mais trágica do governo Bolsonaro, olha, eu não estou querendo falar mal de um governo de outro, né? A gente está falando especificamente do dia 8 de janeiro, mas o governo do Bolsonaro foi trágico em vários aspectos. Economia, saúde. Agora, para mim, o mais trágico e o que vai demorar mais tempo para reverter é a diplomacia. São as relações internacionais do Brasil. Ele desfez uma construção que vinha lá desde o FHC, mas que, na minha opinião, foi melhor executada no governo Lula, mesmo no governo Dilma, né? Até o próprio Michel Temer tinha essa preocupação nos 2 anos que ele ficou no governo, que o Bolsonaro chegou e obliterou, que eram as relações diplomáticas do Brasil com outros países. Eu estive no Panamá para resolver uma questão de um cliente, e eu fui conversar com o pessoal na embaixada e conversei com não vou falar o nome da pessoa, mas com uma pessoa que estava substituindo o embaixador na época. Né? E aí ela me falou assim, olha, a gente não tem nada para que a gente pode fazer em lugar nenhum do mundo atualmente, porque a gente não tem mais capacidade diplomática. Perderam o respeito pela diplomacia. Ele falou, a gente acabou com a nossa malha acabou. Eles não tinham recurso, não tinha nada. A diplomacia brasileira. E acabou com os contatos também. O Brasil ficou assim, deixou de fazer um monte de coisa que poderia fazer, perdeu o mercado, que a gente perdeu o mercado da África, o mercado do Oriente Médio era nosso. A mesma que na América do Sul, a gente tinha uma hegemonia de mercado e de influência que a gente perdeu. Os países árabes, a Rússia pegou todos eles agora como mercado deles. A África agora, quem está comprando... O Brasil, o que a gente exportava para a África, principalmente de serviço, né, de construção civil, a Odebrecht era uma das maiores construtoras do mundo, se não fosse a maior. Na época. Né? E aí também é mais culpa da Lava Jato, talvez, do que do Bolsonaro. Porque é difícil, né? Eu, particularmente, acho que a Lava Jato fez um mal maior para o país do que o governo Bolsonaro, porque aquilo ali foi... Porque o governo Bolsonaro também é consequência da Lava Jato. Né? Mas, enfim... E por dinheiro, né? Porque ele está provado aí, já que o que eles interessavam nos bilhões que iam ser... Não, sabe-se lá por que foi a motivação... definitivamente não foi boa. E a Lava Jato, aí não tem problema nenhum em falar abertamente. Aquilo ali foi uma catástrofe, do começo ao fim, e não teve nada de bom saiu daquilo.
Nada de bom veio da Lava Jato. Por exemplo, na Operações Mãos Limpas na Itália, alguma coisa de bom veio, né? Mas agora, na Lava Jato não. Na Lava Jato não veio nada de bom. Os políticos ficaram tão corruptos quanto, ou mais, né? Ficaram... não mudou nada. Desvalorizou todos os... Destruiu a Lava Jato. Destruiu a Petrobras. E a indústria brasileira que estava começando a florescer, que é da construção civil, não foi embora. Mas não floresceu, não. A construção civil no Brasil é forte, já tem muitos anos. Né? Mas não, desmereceu o judiciário. Claro. E no fim das contas virou uma piada. Tirou o Lula da corrida presidencial, mas depois... só atrasou, né? Foi uma catástrofe. Também tem meus problemas com esse governo Lula, com esse governo Lula novo. Eu tenho também. Era de se esperar que ele tivesse lá os seus problemas, mas enfim, vamos voltar aqui a questão. O 8 de janeiro. A necessidade, a incapacidade do Bolsonaro e das pessoas que o cercavam de construir uma base de apoio internacional, de conseguir um financiamento que fosse razoável, né? Eu espero que também o financiamento tenha esse problema, a gente não sabe, mas de conseguir uma base de apoio, de sustentar no poder, foi percebida pelos militares, entendeu? Os militares perceberam, não, peraí, vai dar ruim isso aqui, porque a gente não consegue se manter no poder. Entendeu? Os militares sabem a real força do exército, né? Eles sabem que eles sabem que custa caro você manter um aparato repressivo. Não, e eles sabem que eles não dão conta de manter um aparato repressivo. Se não tiverem um apoio internacional, se não tiverem um apoio de uma maioria da população, se não tiverem, entendeu? Um golpe, você dá um golpe, você não dá um golpe no presidente que acabou de ser eleito, porque o presidente que acabou de ser eleito, ele acabou de ser eleito. Isso quer dizer que acabou de ficar terminantemente comprovado que mais da metade da população prefere ele como presidente do que o outro. Como é que você dá um golpe num cara que acabou de ser eleito? 8 dias depois. Qual a desculpa que você tem? E outra, um cara que já foi presidente. Não tem como você falar que ele vai fazer uma revolução comunista. Não. O cara tem muito suporte. Não tem como você falar que ele vai fazer uma revolução comunista. Ah, não, porque agora não tinha como ninguém falar que o Lula ia dividir sua casa. Não. Né? Porque ele já foi presidente já 8 anos. Ele foi presidente 8 anos. A Dilma, que talvez esteja no campo político mais à esquerda do que o Lula, né? Ela já foi presidente durante 6 anos e não dividiu a casa de ninguém. Ninguém. Eu tenho um sítio que deve ter 5 metros quadrados. Nenhum sem terra nunca tentou invadir meu sítio. E o Lula não mandou deixar ninguém morar lá, não? Pois é. Nem vai. Nem vai, entendeu? E aí como é que o povo vai falar agora? O banco nunca ganhou tanto dinheiro quanto nos governos Lula. Banco, empresário, né? O sonho de ouro do empresariado era a gente voltar para o segundo governo Lula, tanto dinheiro que eles empresários ganharam. Pois é, e a população, a grande massa da população não sabe de nada disso. E esse é o ponto. Dessa vez o golpe não tinha muito como se sustentar. Eu acho que o fato do Lula já ter sido presidente foi uma coisa importante para o pessoal falar assim, olha, não tem desculpa, sabe? Não tem desculpa para você dar esse golpe. Não tem como. O Lula é bem relacionado internacionalmente. O PT é um partido que tem bastante acesso internacional. Os governos Lula foram bem sucedidos internacionalmente. Então acho que isso era impeditivo. E eu acho que se não fosse, que não foi porque eles desistiram em algum momento. Eles não deram conta. É isso que eu queria entender, essas entrelinhas, assim. Que hora que foi que o trem micou? Porque o povo foi. Eu acho que ele nunca teve chance de dar certo. Nunca foi viável. Você, mas que a gente fala que nunca teve chance de dar certo também é complicado, porque assim... Não, teoricamente... Se ele tivesse ganho a eleição, tivesse sido mais 4 anos para ele programar, acabar de destruir a máquina estatal toda e tal, talvez conseguisse. Mas... talvez com mais 4 anos... mas eu fico assim... matutando porque aparelhou aquele povo todo, botou aquele povo todo agora, lá, fizeram o que fizeram e aí o trem não foi adiante. Sabe agora, assim? O que me corre é o seguinte: o governo, o Estado Democrático de Direito é aquele que te assegura mais segurança jurídica. Não é porque é o melhor, assim, porque as decisões do Estado Democrático de Direito, elas são lentas. Então se acostuma, são telegrafadas, são tudo. No Estado ditatorial, o que acontece? A decisão é do humor do governante. Então, Kim não sei o que lá da Coreia acorda e fala assim, nós vamos invadir a Coreia do Sul. Eles invadem.
No estado igual o brasileiro aqui, se o Lula falar isso, falar assim, vai acabar o direito de propriedade, mas ele cai. No Estado democrático, pelos fundamentos do Estado mesmo. Aí o cara quer, porque não, eu quero os militares sem controle na rua. Isso para mim, assim, é uma imbecilidade tão grande você atacar as instituições desse nível. Eu não estou falando que as instituições brasileiras são maravilhosas, não. Mas é curioso, Marcelo, porque eu sei que um cara de esquerda, hoje em dia, está defendendo instituições, né? Para pensar, porque a esquerda, por definição, né, no país capitalista, ela é anti-institucionalista. Mas chegou num ponto onde o extremo da direita foi tão pro extremo, né? mas tão absurdo, de sugerir coisas tão bárbaras. Gente, eles estão atacando a própria coitada da Maria da Penha, a senhorinha lá. Gente, o que é isso? Porque no nosso nossa tábua de segurança hoje são as instituições. Exato. Porque senão vai entrar aqui igual o fascismo foi na Itália e o nazismo. Deixa eu te falar uma coisa, o povo tá tão maluco que eu tenho ouvido cada coisa. Outro dia eu escutei um cara falando o seguinte, que agora que o Trump vai tomar posse, ele vai entrar aqui e vai resolver nosso problema. Olha o que o povo está esperando. Não. E o Trump já enfiando os pés pelas mãos, né? Falando que vai tomar a Groenlândia, vai tomar o Canadá, o Golfo do México agora tem que chamar Golfo Americano, porque vai ser dele, não sei o quê. Eu fico assim pensando, velho, o cara, líder da maior nação. Mas eu não acho que ele tá falando essa bobagem, não. Não, é isso que eu tô falando, pode ser fake news. Não, é o discurso dele, ele falou. Eu não sei, não vi. Isso eu realmente não vi. Aí o rei lá da Dinamarca falou, a Groenlândia não está à venda. Os canadenses ficaram putos também, já falaram, o que é isso? Ele falou que gasta dinheiro demais no Canadá, e no Golfo do México e tal, então tem que ser deles. Eu acho que ele fala isso, mas... É isso que eu tô falando, a gente chega ao absurdo de ouvir. Mas isso cria uma coisa de segurança internacional. A gente pensou, eu tinha conversado com o Flávio, a gente tinha pensado em convidar o Bruno, que é um querido amigo meu, sim, mas é um amigo que eu tenho já, desde antes de eu ser advogado, a gente é amigo de adolescência, assim, e que ele é um cara de direito. Entendeu? Ele é um cara de direito, não pode se taxar de bolsonarista, porque ele não é um defensor do Bolsonaro, nem nada, mas ele é um cara de direito, ele é um cara, obviamente, de direito. Porque pra gente ver qual que é o discurso. Porque é difícil. Eu tento uma certa neutralidade na hora que a gente vai falar do 8 de janeiro, na hora que a gente vai falar do governo que antecedeu, né, o atual governo, mas é difícil. Mas, Bernardo, o negócio é o seguinte. Mas a gente porque o pessoal confunde, a maioria até os militantes confundem o que é pensamento de direita, de esquerda e pensamento reacionário de costume. O que acontece? Nós temos o pensamento de esquerda, que é um pensamento de uma sociedade mais solidária. O pensamento de direita é de uma sociedade mais privatista e individualista. Beleza, o pessoal tem os fundamentos, os argumentos para cada um. Agora, o problema é o seguinte, é que oportunistas políticos inserem nesses movimentos as pautas comportamentais. Então, só colocar, os neonazistas vão lá para a direita porque é o lugar adequado para ele desenvolver o pensamento dele. E os extrema esquerda, que é a desconstrução completa do Estado e a anarquia completa, vão para a extrema esquerda. Uma coisa curiosa, de onde que o povo, olha só, o mesmo cara que é antissemita, hoje em dia apoia Israel, um Estado de Israel, de fato, né, aquele cara é um criminoso de guerra, um fascista de marca maior, né, acho que o nome dele é perigoso a gente falar. Então, enfim, mas o Estado de Israel, a maconha é permitido, o aborto e tal, e aí a mesma galera, os evangélicos, eles acham que eles têm o povo judeu é parecido com ele. Que eles são. E o judeu é o povo mais progressista do mundo, assim. Via de regra, comportamentalmente. Super progressista. Liberais. Super progressista. Óbvio que tem o judeu que não é, né? Aquele mais arrogante, mas assim, na média o judeu é um cara super progressista. Comportamentalmente. Olha quem é judeu aqui no Brasil, que a gente conhece na advocacia, é o Chesco, Toron, é um povo super progressista.
de esquerda. Silvio Santos, gente. Você quer mais do que Silvio Santos? Pois é. Pois é, mas, entendeu? Aí o pessoal junta tudo num balaio. Aqui no Brasil não é para amador mesmo. Não. Junta isso num balaio e põe a direita junto com o movimento cristão. O movimento cristão tem como fundamento, nas palavras de Cristo, a solidariedade que é típica da esquerda. Justamente. E põe determinados movimentos na esquerda que são o pobre de direita, por exemplo, que é o cara que tinha que ideologicamente estar na esquerda, tá lá na direita, velho. Mas isso pra mim é falta de cultura. Mas aí que tá também. Eu acho que tem um erro da esquerda que é muito grave, na minha opinião, que é de achar que ela é detentora de um direito quase divino de ter o povo pobre do lado dela. Porque isso não é verdade. Sabe? Se a esquerda não se comunica e não é capaz de se comunicar com a população mais pobre, ela não pode virar e falar assim, não, é o cara ali que é ignorante, por isso que ele não me apoia. Isso é um problema que eu vejo na esquerda, que assim, que me irrita profundamente, que é de achar que a gente, que é assim, não, vamos ali adotar um pobrinho, e ele é obrigado, coitado, a querer a fazer as coisas do jeito que eu falo pra ele fazer. Pô, não, cara. É manipulação do mesmo jeito. Mas aí eu acho também que é o seguinte, é um movimento orquestrado que veio desde a Constituição de 88, de determinados segmentos, que atacam a esquerda e tenta desmoralizar a esquerda. Eu acho que a esquerda se ataca também. Porque, olha só, eu sou um cara, todo mundo fala, né? Não, o Bernardo ele é gaysista, é abortista, droguista, porque eu sou a favor de tudo. Né? Tenho bastante relacionamento com a comunidade gay, tenho, sou a favor da legalização das drogas, não da maconha, das drogas mesmo. Também. Né? Não tem fundamento botar uma parada estatal para pegar um homem velho que quer cheirar, quer fumar, quer tomar cake, não tem fundamento. Não, e também aquele negócio, né? Se a OTAN, né? A OTAN não, porque a OTAN não mexe com isso, mas se o Homeland Security nos Estados Unidos, se a CIA, o FBI não conseguirem vencer a guerra contra as drogas, vai ser a PM de Belo Horizonte que vai dar conta? Pelo amor de Deus. Então vamos arrecadar. Pelo amor de Deus. Isso daí eu sou pelos americanos. Vamos ser práticos. Assim, vamos começar a arrecadar. Perdemos a guerra contra as drogas. Isso. Na pior das hipóteses, a gente pode fazer isso. Olha, perdemos a guerra contra as drogas. Ok, drogas vocês venceram. Parabéns. Vocês têm aí, venceram a guerra no mundo inteiro, drogas. Agora, só para de matar as pessoas. Pronto. Para de trocar tiro na favela. Você fala assim, drogas, pode ficar com os espólios da guerra, né? Pode ser vendida aí sem problema. Para de matar nossas crianças. Em troca? Isso. Aí, ó, para de dar tiro, para de matar criança, para de vender para criança de 12 anos, vai ser vendido na farmácia, vai ser vendido em algum lugar só para quem é maior de idade, igual álcool. E aí, reprimo, faz sentido um país igual o nosso, PM, ficar atrás de bingo, pega os velhinhos que estão lá brincando no brinco. Mas, por sorte, bingo não é crime, né? É contravenção. Eu tenho cliente que é dono de bingo. Mas, velho, tá os velhinhos lá brincando uma felicidade. Mas tem um bingo de um cliente meu, eu também, obviamente, não vou dizer o nome dele, mas ele fala que direto tem juiz aposentado, tem promotor aposentado, policial delegado aposentado, jogando lá no bingo. Agora, o que eu vou usar o aparato repressivo do Estado, que é carente de recursos, eu acho complicado a ideia, quando você fala de bingo, você tem que lembrar que a proibição não é específica para bingo. É para o jogo de azar. E é complicado. A gente está vendo aí o que os bets estão fazendo com a população mais carente brasileira. Olha, as igrejas evangélicas estão começando a apoiar a caminhada contra os bets, porque o povo está ficando sem dinheiro para pagar dízimo. Pois é. Entendeu? E se o povo está sem dinheiro para pagar dízimo, pode ter certeza que eles também estão sem dinheiro para pagar aluguel, que eles estão sem dinheiro para pagar comida para os filhos, que eles estão sem dinheiro para pagar qualquer coisa. Entendeu? Assim, a quantidade de dinheiro que está saindo da população mais pobre e caminhando em direção a outros países, né, através dessas bets, está uma coisa complicada. Eu vi a defesa através dos times de futebol, né? Inclusive quem estava defendendo o Cruzeiro era o Cacai. Foi que eles foram no STF defender a inconstitucionalidade da lei que proibiu os bets. E eles falando o seguinte, olha, não, você proíbe esse negócio, você acaba com o futebol brasileiro. Paciência. E não acaba também, não. Eu tinha futebol antes. Não, tinha loteria esportiva, sempre tem um negócio.
Agora, o povo ficar sem dinheiro, gastar tudo, pode, né? Paulo, Diga. antes das considerações finais... Nós falamos de quase tudo hoje, menos do dia 8 de janeiro. Pois não, é, mas no é geral nós falamos bem. É que envolve muita coisa mesmo. Eu acho assim que se a gente for tentar ser muito técnico, a gente não vai conseguir, porque a gente não tem todas as Na verdade, informações, foi né? golpe e quem está preso Não foi mereceu. golpe, foi Tentativa. tentativa. Tentativa de golpe e quem está preso mereceu. Muita gente que está preso, de acordo com a lei devia estar preso, deve ter gente lá que não merecia. Outra não. coisa que eu acho importante dizer é o seguinte: nós temos um Supremo Tribunal Federal, né, a Suprema Corte, de pessoas capazes, intelectualmente falando, juridicamente falando, e que sabem utilizar a lei dentro dos limites da própria lei. Então não adianta ficar babando, falando. Mas essa aqui... Desculpa. Falando que tá tudo errado, que não pode... Mas essa é a não, desconstrução das instituições que eles têm que se apegar para falar que está tudo errado e para emplacar a tese deles. Eles têm que deslegitimar as instituições. Esse movimento contra as instituições, difamatório das instituições e de quem ocupa cargo de poder, é um movimento orquestrado de golpe. E outra coisa, parar de falar que vai acabar com o STF, não vai. Não vai. Isso não vai acontecer. É uma corte constitucional, tá aí na Constituição. Ela existe, é necessária. Muita coisa errada acontece. Acontece. Mas foi a primeira vez que o Brasil passou por isso e foi a primeira vez que o STF se deparou com isso também. Então, E o que eles não entra são na minha cabeça é o possíveis. seguinte: o Trump fala uma merda lá, os caras aqui contra o Brasil, os caras aplaudem. Trump, Pode botar um pi Brasil. no nome do Trump também, por favor. Porra nenhuma, vamos deixar o Trump Eu só não aí. quero que a gente seja banido do YouTube. Aquele cara mais rico do mundo lá da Amazon, como é que chama? Ele Jeff chama... Jeff Bezos, da Amazon é o Jeff Bezos. Não, o outro que ele quer falar é o outro. O Elon Musk é do... Elon Musk, ele é da Amazon. Tesla. Não, Tesla. O Tesla, da SpaceX. Mas ele é dono da Amazon. Não, da Amazon é o Jeff Bezos. Ah, tá. Então beleza. Elon Musk fala um monte de merda. Deve ser Fala um amigos. monte de merda contra o Brasil. Aí os caras isso foi brasileiros terrível. se diz patriota. Elon Musk vai foder o Brasil. Então, que patriota é esse? Patriota de coisa. E assim, e daí, né? Porque o engraçado foi isso, o Elon Musk, aí todo mundo, nossa, e aí ele vai tirar o X do Brasil, a gente assim... E vai embora. Nossa, minha Nossa, vida. minha Nós vida. vamos fazer um programa. Não é como se ele fosse dono de uma indústria de energia, não, é só... Eu vou fazer um programa. Minha vida seria o X. Assim, e daí? Assim, nossa, claro, beleza, várias empresas vão tomar prejuízo porque elas bem, investiram gente, mas- para fazer uma propaganda ali, mas assim, É isso. Bom, Bernardo, suas considerações finais, Paula. minhas considerações finais, como sempre, eu sou um pouco menos, eu tento ser mais comedido publicamente do que eu sou privadamente. A gente Vocês sabe. me conhecem na vida privada, vocês sabem que eu A sou gente sabe. bem mais extremista do que isso. Então, a minha consideração é mais ou menos essa. Olha, eu concordo que houve uma tentativa de golpe, concordo que a gente tem evidências claras, tanto no que aconteceu mesmo, a gente nem precisava ter esse inquérito, nem precisava ter nada, para saber que aquilo foi uma tentativa de golpe. Teve uma tentativa de golpe, eu concordo que a gente precisa falar disso, eu concordo que a gente precisa, a democracia, ela precisa de se defender quando esse tipo de coisa acontece, para evitar que isso aconteça de novo. Eu acho que dificilmente as pessoas, depois de 200 pessoas das empresas, 1000 e tantas terem tido em algum momento algum tipo de espécie de prisão, seja preventivo, seja flagrante, eu acho que o fato disso ter acontecido, de fato vai ajudar a prevenir, porque as pessoas vão pensar 2 ou 3 vezes antes de e vai prevenir não só o golpista, mas vai prevenir aquele massa de manobra, que fala, não, eu quero anti-Lula, contra então, não sei o que, eu vou lá quebrar o STF. Então as pessoas vão pensar 2 vezes Sim. antes de fazer isso, entendeu? As pessoas têm que entender também, e é importante que as pessoas entendam, que você não pode, que não é constitucional, não é possível, que é criminoso você tentar suplantar a democracia. Democracia é um bem jurídico necessário, previsto constitucionalmente, e que todo brasileiro tem direito. Você comete um crime quando você tenta suplantar a democracia brasileira. Acho que tudo isso é importante. Mas também gosto de fazer a consideração que o STF sai um pouco da caixinha.
da qual ele devia estar. O Alexandre, o ministro, o principal ministro aí envolvido, ele costumeiramente sai da caixinha, vai além do que ele poderia fazer institucionalmente. Eu acho importante a gente retornar à normalidade. O STF precisa retornar a ser só o STF. Tá? O STF tem que parar de ser a medida de tudo no Brasil. Nem tudo é para ser decisão do STF, nem tudo interessa o que o STF tem a dizer ou não tem a dizer, e o STF não pode sair funcionando como se fosse um xerife, como saísse por aí, olha, não, aquelas pessoas ali não podem fazer isso, aquelas não podem fazer isso. Não é papel do STF. Entendeu? Então a gente precisa retomar essa normalidade. Então, assim, eu tenho problemas, inclusive com o processo, com o julgamento. Eu conheço, e aí eu conheço mesmo, isso não foi ninguém que me contou, não. Eu conheço casos de gente que o processo, para fazer o habeas corpus, ficou esperando para ter a cópia do processo durante 40 dias. Isso é errado. Você conseguiu uma cópia do processo, 40 dias para conseguir uma cópia do processo. Entendeu? Para você fazer o habeas corpus do sujeito. E detalhe, fizeram o habeas corpus do sujeito foi solto. O cara ficou 40 dias preso à toa, porque esse sujeito, ele não tinha nada a ver com o golpe. Ele estava passeando em Brasília. Passeando assim, né? Sim. Ele não estava na manifestação. Pois é. Foi preso como se tivesse. São as coisas que a gente não aceita. Entendeu? E aí abre os precedentes mesmo. Se o STF tivesse, de repente, feito isso de uma maneira... O STF não, né? Se o Brasil tivesse dado com isso de uma maneira buscando aí manter as regras das instituições aí do STF, do Ministério Público e etc., talvez a gente tivesse não conseguido a efetividade que a gente precisava. Mas, por outro lado, olha, passou já esse período de exceção e está na hora das coisas voltarem à normalidade. O que isso envolve? Se isso vai envolver a gente, de repente, olha, algumas pessoas estão presas aqui, a gente tem que rever a situação delas. Se envolve, olha, STF, vamos criar regras aqui no regimento interno do STF, nos tribunais, para condicionar a situação aqui do presidente do STF ou dos ministros, enfim. Como que isso vai se dar, eu realmente não sei dizer. Mas definitivamente não dá para a gente continuar tendo o ministro do STF com a quantidade de poderes que ele avocou para si mesmo. Você me fez lembrar, a Silvana Lobo gosta muito de citar aquele No Caminho com Mayakovsky, né? Que é aquela coisa do um dia pisaram minhas flores, eu não falei nada, no outro dia arrancaram minhas flores, eu não falei nada. Acho que foi um pouco por aí, né? Pisaram nas flores e a gente só acordou quando já estava tudo destruído. E realmente voltar ao status quo é muito difícil, muito complicado. Isso me preocupa, porque eu acho que realmente eles se adonaram de poderes que não pertencem a eles. Mas também faz tudo, vem tudo de um contexto de um Brasil judiado também. Porque se as coisas chegam até lá, é porque aqui embaixo a estrutura também não está legal. Né? E outra coisa, o cara ficou 40 dias para disponibilizar os autos de um processo para fazer um habeas corpus, mas talvez porque o STF não estivesse preparado para receber porque tinha mais de 1000 pessoas pedindo. Exatamente. Então, assim, é aquela história, aprender com os erros e evitar que aconteça novamente. Que é o que você falou na sua primeira fala do programa de hoje. A gente tem que estudar o passado para não repetir os erros que foram cometidos. Quem não conhece a história tende a ter uma penalidade e repetir os mesmos erros. Que 2025 nos traga mais informações. 2025 pelo menos não tem eleição, né? Pois é, que passa. Isso, isso vai ser uma passa. Agora, que 2025 também, o Davi pare de usar calça fusô apertadinha, tá? Que quem não conhece, ele tá uma gracinha aqui, gente. Ele tá super na moda, de botinha e calça fusô. Tá? Davi é nosso diretor, tá, gente? Olha só. Bernardo, que 2025 te traga muitas vezes ao Direito em Ação. Só essa chamada, hein? A gente chama mesmo. E aí, pessoal, a gente acha muito importante que vocês comentem e falem o que vocês pensam. Podem falar, não tem problema. Nós estamos abertos a qualquer tipo de crítica, sejam livres, né? Exercício da liberdade. Não, nós vamos ser cancelados pela extrema-direita hoje. E compartilha. Não tem problema. Eu acho que é importante. Nós estamos aqui falando o que a gente pensa, então eu acho que a gente tem que estar preparado para ouvir o que as pessoas pensam. Com o respeito que a gente teve por vocês, né? Claro. Então é isso aí. Curta, compartilhe, comente, pode criticar, só não pode xingar a gente de palavrão.
né? Mas fora Aí a isso, gente pode. bloqueia. Se falar palavrão, a gente Fora bloqueia. isso, fica à vontade. Pessoal, muito obrigado por ter me convidado Obrigado aqui. a você, Flávio, prazer. mais uma vez. Paulo, muito Prazer. obrigado. É sempre um prazer estar com vocês aqui ou em qualquer lugar. E espero que não tenha sido ofensivo demais, nada que eu falei. E eu vou Foi fazer um mais. convite. Se tiver alguém de oposições contrárias, de pensamentos divergentes, que queira vir, Nós estamos à gravamos com disposição. ele. A gente convidou o Bruno Faleiros, vamos ver se ele vai conseguir vir amanhã. Se ele não conseguir, a porta está aberta. E está aberta também para quem quiser vir além dele. Não é não? Deixa ele ouvir aqui, que aí ele vai ficar puto. Aí ele vem aqui Isso. defender o posicionamento Aí, dele. cenas dos próximos capítulos. Obrigada, Ou então gente. quem quiser também defender o posicionamento, mas é em alto nível, porque vai ouvir também. Vai ser aqui lógico. no, Não, mas no lugar do Bernardo, que vai falar e vai ouvir. É alto nível. Igual o Bernardo. Boa tarde, gente. Até mais. Obrigada. Vou ligar pra Ana aqui, porque ela mandou 5 mensagens.